Já pensou em um experimento científico que parecia totalmente seguro, mas que acabou se transformando em um pesadelo e foi proibido para sempre? Hoje, vamos mergulhar na história do terceiro olho. Um experimento que começou com uma ideia simples e controlada, mas que saiu de controle de uma forma que ninguém poderia prever. No final dos anos 60, o mundo estava em plena ebulição cultural e científica. As pessoas buscavam expandir a consciência de todas as formas possíveis. Foi nesse cenário que o pesquisador e psicólogo Stanley Krippner, junto com sua equipe no Centro de Pesquisas de Sonhos do Maimonides Medical Center, em Nova York, decidiu investigar um fenômeno fascinante: a telepatia durante os sonhos. A pergunta era simples: será que uma pessoa poderia enviar uma imagem mental para outra enquanto esta dormia? A ideia do experimento era elegante e parecia a prova de falhas. Eles chamaram de estudo de telepatia onírica. O procedimento era o seguinte: um voluntário, o receptor, ia dormir em um quarto, à prova de som, com eletrodos conectados à cabeça para monitorar suas ondas cerebrais. Em outro cômodo, bem longe dali, outro voluntário, o emissor, se concentrava em uma imagem aleatória, geralmente uma obra de arte famosa. O objetivo era que o emissor enviasse essa imagem para o receptor adormecido. Quando os monitores indicavam que o receptor estava na fase REM do sono, a fase em que os sonhos mais vívidos acontecem, o emissor intensificava sua concentração. Assim que o período REM terminava, os pesquisadores acordavam o receptor e pediam para ele descrever o que havia sonhado. As descrições eram gravadas e, mais tarde, um grupo de juízes independentes comparava as descrições dos sonhos com a imagem original, sem saber qual imagem correspondia a qual sonho. Eles davam notas para a semelhança. Nos primeiros testes, os resultados foram surpreendentes. Em muitas ocasiões, os sonhos dos receptores continham elementos incrivelmente parecidos com as imagens em que os emissores estavam se concentrando. Por exemplo, se a imagem era de um quadro com um boxeador, o receptor poderia sonhar com uma briga ou com pessoas lutando. Se a imagem era de uma paisagem com um rio, o sonho poderia envolver água ou uma viagem de barco. As correlações eram muito maiores do que o acaso poderia explicar. A comunidade científica ficou dividida. Alguns aplaudiam a pesquisa como uma prova potencial da telepatia, enquanto outros, mais céticos, apontavam possíveis falhas metodológicas ou coincidências. Mas Krippner e sua equipe queriam ir além. Eles queriam ter certeza de que não havia nenhuma pista sensorial sutil, nenhum som, nenhuma luz que pudesse estar influenciando os resultados. Eles reforçaram o isolamento dos quartos e a aleatoriedade da seleção das imagens. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. O sucesso do experimento parecia depender muito da conexão emocional entre o emissor e o receptor. Quando eram amigos próximos ou tinham um forte vínculo, os resultados eram significativamente melhores. Isso já era um dado interessante. O experimento ganhou fama e atraiu todo tipo de voluntário. Foi quando um jovem, vamos chamá-lo de Alex, se ofereceu para ser um receptor. Alex era conhecido por ser particularmente sensível e aberto a novas experiências. O emissor daquela noite era um dos pesquisadores da equipe, uma pessoa com quem Alex não tinha nenhuma conexão prévia. A imagem selecionada para aquela sessão era uma pintura bastante perturbadora de Francis Bacon, conhecida por suas figuras distorcidas e angustiantes. A obra retratava uma figura gritando, presa em uma espécie de jaula de vidro, uma imagem de puro desespero. O experimento começou como de costume. Alex adormeceu, e o emissor começou a se concentrar intensamente na pintura de Bacon. As ondas cerebrais de Alex indicaram que ele entrou em sono REM, mas, poucos minutos depois, algo inesperado aconteceu. Os monitores que mediam seus sinais vitais enlouqueceram. Sua frequência cardíaca disparou, sua respiração ficou ofegante e os sensores em sua cabeça mostraram uma atividade cerebral anormalmente intensa, quase como uma convulsão. Os pesquisadores, alarmados, correram para acordá-lo. Alex acordou gritando, em pânico total. Ele estava tremendo, suando frio e parecia completamente aterrorizado. Quando finalmente conseguiu se acalmar, ele descreveu seu sonho. Ele não sonhou com uma pintura, nem com um museu. Ele sonhou que estava preso em uma caixa escura, sem conseguir se mover. Ele sentiu uma presença terrível ao seu redor, algo maligno que o estava sufocando. Ele tentava gritar por ajuda, mas nenhum som saía de sua boca. A sensação de terror e desamparo era tão real que ele achou que ia morrer. A descrição era arrepiante. Não era apenas uma correspondência temática com a pintura. Alex
Parecia ter vivenciado a emoção crua e a angústia da figura retratada. Ele não viu a imagem, ele sentiu a imagem em um nível visceral e aterrorizante. O impacto psicológico sobre ele foi profundo. Ele ficou traumatizado, sofrendo de pesadelos e ansiedade por semanas após o experimento. A equipe de pesquisa ficou chocada. Eles haviam seguido todos os protocolos de segurança. A ideia era simplesmente testar a transferência de informações visuais, não infligir um trauma psicológico. O que deu errado? A teoria deles é que, ao tentar enviar a imagem, o emissor não enviou apenas os dados visuais, mas também a carga emocional intensa e perturbadora da pintura. Alex, sendo um receptor particularmente sensível, não apenas captou a informação, mas foi completamente dominado por ela. Foi como abrir um canal de comunicação mental, e em vez de receber uma mensagem de texto, receber uma onda de puro pânico. Esse incidente foi um divisor de águas. Os pesquisadores perceberam que estavam lidando com algo muito mais poderoso e imprevisível do que imaginavam. Eles não estavam apenas transmitindo imagens, estavam mexendo com a psique humana de uma forma que não podiam controlar. E se a próxima imagem fosse ainda mais perturbadora? E se o próximo receptor fosse ainda mais vulnerável? O risco de causar danos psicológicos permanentes era simplesmente alto demais. A ética da pesquisa foi questionada. Era correto submeter voluntários a um risco tão desconhecido, mesmo com o consentimento deles? A equipe concluiu que não. Após uma longa deliberação, eles tomaram uma decisão drástica, mas necessária. O experimento de telepatia onírica, o projeto Terceiro Olho, foi oficialmente encerrado e nunca mais foi replicado daquela forma. A porta que eles abriram para o subconsciente era perigosa demais para ser deixada entreaberta. A história do Terceiro Olho serve como um alerta fascinante sobre os limites da exploração científica e os mistérios da mente humana. Mostra que, às vezes, o território mais assustador não está em galáxias distantes, mas dentro de nossas próprias cabeças. A busca pelo conhecimento é nobre, mas deve sempre ser guiada pela responsabilidade e pelo princípio fundamental de não causar dano.